Fala galera, beleza? Hoje é gravação da aula de número 11, função constante e linear, galera. Então o que acontece, gente? A aula de número 11, ela podia ser apenas uma continuação da aula de número 10, porque ela é só um adendozinho, ela fala da função constante, vocês vão ver que vai ser uma aula bem curtinha, bem sucinta. Então vamos ver aqui como é que funciona a função constante e linear. Então aqui, ó, aula 11, função constante e linear. Então, como é que é a função constante e linear? A gente tem que partir de um princípio que é o seguinte. Lembra da equaçãozinha que y é igual a ax mais b? Bom, beleza. O que vai acontecer aqui? O a, galera, o a da funçãozinha aqui, ele vai ser nada mais, nada menos que zero. Então, o a aqui, ó, o a vai ser igual a zero. E o que isso faz com a equação? Então, qualquer valor que você tenha para x, vai ser zero. Vai ser zero multiplicado ali. Então, como assim? Então, ó, por exemplo, ó, vamos colocar para x igual a 1. Então, você vai pôr aqui y é igual a 0 vezes 1 mais b, por exemplo. Y igual a 0 vezes 1 é 0, então b. Y igual a b. Ah, vou botar outro valor aqui, ó. Quando x for igual a 2, muito bem, y é igual a 0 vezes 2 mais b. 0 vezes 2 é 0. Então, qualquer valor que você ponha para x, o y vai dar sempre igual o b. Então, essa é uma função constante linear, onde o ax, o a, ele é igual a zero. Essa é a ideia. E o que isso pode, o que isso vai fazer com que aconteça? Vai fazer com que você tenha um gráfico, galera, da seguinte forma. Você vai ter um gráfico com a seguinte configuração. Ó, ou você vai ter um gráfico Vamos desenhar os dois exemplos de gráfico aqui, ó. Um gráfico y por x e um gráfico aqui também y por x. Bom, maravilha. O que vai acontecer? Bom, se o a é igual a zero, então o y vai ter sempre o mesmo valor, vai ter sempre um valor de b. Então, independente do valor que você tenha para x, você vai ter sempre um valor de b constante. Então, ó, ou você vai ter um gráfico aqui onde vai ser positivo, onde o teu b vai ser positivo, então um b maior que zero, ou você vai ter um gráfico onde o teu b vai ser negativo, então b menor que zero, cruzando aqui o eixo y aqui. Tranquilo? Então vamos ver com valores numéricos, só para ter uma ideia. Às vezes com números fica um pouquinho mais claro. Então, por exemplo, você vai ter a seguinte equação, ó. Vai chegar com a equação aqui para você que é a seguinte: y é igual a 5. Bom, y é igual a 5. O que isso quer dizer? Que você tem o a igual a zero. Então, ó, o a é igual a zero, porque ó, y, lembra, é ax mais b. Então, o y tem que ser igual a 0 vezes x, mais o b, que é 5. Então, o y vai ser igual a 5. Então, independente do valor que você coloque para x, ó, se tu colocar x valendo 1, x valendo 2, x valendo 3, 4, 5, 6, 7, qualquer valor que você ponha para x, vai multiplicar por 0 e vai dar 0. Então, vai ser sempre y igual ao valor de b. Tranquilo? Então, essa é a ideia da função linear e constante. Não tem muito segredo. Se você fizesse o gráfico aqui, ó, y igual a 5, então aqui seria uma reta aqui, ó, com 5. Quando x marca, por exemplo, menos 2, o y vale 5, menos 1, o y vale 5, 1, o y vale 5, 2, o y vale 5, 3, o y vale 5, e assim por
diante. Tranquilo? Então essa é a ideia da função linear constante. Bom, e se acontecer o caso em agora não o x sendo, não o a sendo zero, mas o b sendo zero? Então agora com o b sendo zero, a gente não vai ter uma função constante, a gente vai ter uma função linear. Bom, se o b for zero, agora a gente vai ter uma função linear. O que é isso, professor? Então é o seguinte, ó. Função linear. Agora, ó. Agora vamos botar aqui, quando b é igual a zero, por exemplo. Se o b for igual a zero. O que vai acontecer? Y é igual a ax mais b, aquela função genérica que a gente tem. No lugar do b tu põe zero, então o y vai ser igual a ax. Pronto. Agora o que você vai fazer? Por exemplo, vamos pegar um exemplo numérico aqui. Y igual a 2 vezes x. Pode ser, vamos pegar aqui um exemplo, qualquer exemplo pequenininho. Y é igual a 2 vezes x. Ó, ele não tem o termo independente, ó, porque o b é igual a zero nesse caso agora. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste aqui, ó. Por exemplo, vai pegar aqui, ó. Para x igual a zero, por exemplo. Quando x for igual a zero, o y, então a 2 vezes zero, o y vai ser igual a zero. Então, 0 e 0 vai ser as coordenadas. Ó, quando x vale 0, o y vale 0 também. Bom, quando x, por exemplo, ó, para x igual a 1. Bom, x igual a 1. Inclusive aqui é o zero da a raiz da função. Agora, quando x vale 1, y é igual a 2 vezes 1. Então, o y vale 2. Então, as coordenadas aqui, 1 e 2. Vamos pegar só mais uma coordenada, só para fechar, e daí a gente traça o gráfico e conclui a aula. Ó, para x igual a 2. Então, você vai pôr aqui, ó, y é igual a 2 vezes 2, y é igual a 4. Então, quando x vale 2, o y vale 4. Então, você tem aqui as coordenadas. Peguei aqui 3 coordenadas, x e y. O que você vai fazer agora? Agora você vai traçar o gráficozinho, sem grandes problemas, só desenhar o gráfico aqui. Vamos desenhar aqui no cantinho, aqui, ó, tem um espaço. Então, desenhando o gráfico, ó. Você vem aqui e faz o gráfico. Pegar aqui e fazer o gráfico, ó. É um gráfico y, por x. Tranquilo? E o que você vai fazer? Vai pegar as coordenadas aqui, ó. Vou pegar, ó, 0 e 0, que é aqui em cima, ó. Coordenada 0 e 0. Quando x vale 0 e o y vale 0. Coordenada 1 e 2. Quando x vale 1, o y vale 2. Coordenada 2 e 4. Quando x vale 2, o y vale 4. Então está aqui coordenada 1 e 2 e coordenada 2 e 4. Agora você só traça o gráfico. Só liga os pontos ali, sem muita dificuldade, ó. Ligando os pontos aqui. Ligando os pontinhos aqui, você vai ter o teu gráfico. Teu gráficozinho aqui. Que é um gráfico, inclusive, que é um gráfico crescente, que a gente chegou a comentar na aula passada. Por que ele é um gráfico crescente? Porque, ó, aqui, quando não aparece sinal, é positivo. Então, você vai ter um gráfico crescente. Tranquilo? Então, essa é a ideia, não tem muito segredo. Como eu mencionei para vocês, é uma aula mais curtinha, porque ela é só um adendo, uma continuação da aula 10. Então, é isso, galera. Bons estudos, façam as questões e até a próxima.